Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre covariância e correlação. Só para a gente começar aqui com uma motivação, né? Vamos supor que a gente estivesse estudando, por exemplo, indivíduos de uma mesma população e que para cada indivíduo, então, a gente pudesse medir duas características, vamos chamar aqui de x e y, tá? Então a gente pode representar aqui cada indivíduo, né, como um ponto nesse plano XY. Então, para mim aqui nesse gráfico, né, cada ponto específico aqui, né, representa um indivíduo que eu medi lá um certo valor X e um certo valor Y dele. Okay? Agora eu posso calcular então, tendo esse conjunto de dados, né, eu poderia calcular a média da variável x e a média da variável y. Vou chamar essas quantidades de x barra e y barra. Então x barra é a média dos valores de x, né, e o y barra é a média dos valores de y, né, tá? Agora vamos supor que eu fizesse o seguinte, olha, para cada indivíduo lá dessa amostra, né, eu tomo a quantidade x e y, né, que é a sua característica x, menos a média, né, y y menos a média do y. Okay? Se eu pegar agora esses novos conjuntos de pontos, né, então esses pares aqui, tá? Tanto esses novos pontos em x quanto em y, eles vão ter média zero, né? Se a gente reparar aqui, olha, vamos pegar inicialmente, né, eu tenho que a soma, né, em i dos x i sobre n, né, é a média, tá certo? É a média dos valores de x. Se eu pegar agora e calcular a nova média, né, desses outros pontos aqui, olha, então o que eu estou propondo é pegar cada ponto xi menos a média, certo? E calcular a média desses caras, certo? É o somatório em i e dividir por n. Né? É claro que essa subtração aqui, essa diferença, eu posso separar em duas partes, né? Em dois somatórios, então ficaria somatório de x e i, eu vou suprimir aqui o índice para ficar mais simples, tá? Menos o somatório do x barra, tá? Sobre n. Né? Acontece o seguinte, olha, esse x barra, né, ele é uma constante em relação ao índice aqui do somatório, que é i. Né? Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui é somar esse cara aqui n vezes. Né? N vezes. Então, isso aqui me daria o somatório dos x i sobre n, né, menos n vezes o x barra, né, sobre n. Né? Se eu corto esse com esse, sobra o x barra aqui, mas esse cara aqui é justamente a média, né, que está aqui em cima, que é o x barra. Né? Então fica o x barra menos x barra, que daria zero. Ou seja, esses novos pontos aqui, quando eu subtraio a média, né, eles têm média zero. E a mesma coisa para o y, tá certo? O y também fica com média zero. Então a única coisa que eu fiz aqui, né, em relação ao, aos dados originais, né, foi fazer uma translação aqui de forma que esse ponto aqui, que era a média, né, o x barra, esse ponto aqui é o ponto que tem coordenadas x barra, 1 barra, né, ele passa a ser a nova origem, tá certo? Então ele tá aqui agora, virou o 0, 0, ok? Então eu fiz essa transformação com os meus dados, né, para cada valor de x eu subtraí a média e para cada valor de y também subtrai a média dos y, ok? Beleza, agora eu vou pensar no seguinte, olha, agora depois de fazer essa transformação, para cada ponto aqui, olha, eu vou calcular esse produto, né? Nesse novo sistema de coordenadas, então, eu vou calcular o x i menos a média dos x vezes o y i menos a média dos y. Né? Então, o que eu estou fazendo na prática é para cada ponto aqui, olha, eu pego essa quantidade aqui e multiplico por essa quantidade aqui, certo? Faço esse produto. É claro que para quem está aqui nesse primeiro quadrante, esse produto vai ser positivo. Né? Para quem está nesse segundo quadrante, o produto vai ser negativo, né? Porque o valor de x transformado aqui, né, vai ser negativo e o valor de y vai ser positivo. Então o produto vai dar negativo. Para esse quadrante, esses produtos vão ser positivos e para esse quadrante aqui, os produtos vão ser negativos. Né? E depois eu vou pegar esses produtos e calcular a média deles, certo? A média deles.
Ok. Como aqui nesse exemplo, olha, notem, a maioria dos pontos está no terceiro quadrante e no primeiro quadrante. Então tem poucos pontos aqui, olha, no segundo e quarto quadrantes, né? Tá? Então a maioria desses pontos vão ter esse produto aqui positivo, tá certo? Okay? Então nesse caso aqui, para esse exemplo, né, esse produto serão em média positivos, né? Se eu calculasse a média de todos esses produtos, com certeza para esse exemplo aqui essa média seria positiva. Já se os pontos estivessem com essa configuração, nessa disposição aí, né, a maioria dos produtos seria negativa, né? Então a maioria dos pontos estão aqui ou aqui, né? Tem poucos pontos aqui e poucos pontos aqui. Então, nesse caso, né, esses produtos aqui eles teriam uma média negativa, né? E é exatamente essa ideia, né, dessa medida, né, que a gente chama então de covariância, tá? Então, o que é covariância? Só que agora, ao invés de considerar uma amostra, igual a gente estava ali, né, você coleta um conjunto de dados, etc., eu vou pegar duas variáveis aleatórias, x e y, e considerar, né, os seus valores com a sua distribuição de probabilidade. Então, ao invés de calcular a média, eu vou calcular a esperança, tá certo? Então, essa é a única diferença. Então, a covariância, né, entre duas variáveis x e y é definida dessa forma. Covariância de x e y vai ser, olha, eu pego x menos a sua esperança, x menos a sua média, multiplico por y menos a média do y, tá certo? Então faço x menos a esperança de x vezes y menos a esperança de y. E calculo a média dessa coisa. Né? Nota que aqui dentro, olha, eu tenho uma variável aleatória. Né? Quem é essa variável aleatória? É x menos a esperança de x vezes y menos a esperança de y. Então, uma variável aleatória, eu vou calcular a média dela. Então, é assim que a gente define a covariância entre x e y. Okay? Bom, a partir dessa definição, então, a gente pode definir uma outra forma de calcular a covariância. Né? Nota, a covariância por definição é isso aqui, a gente acabou de definir assim. Né? Eu vou desenvolver esse produto aqui dentro, né? Então vai ficar a esperança, né? Aqui dentro eu vou ter x vezes y, x vezes menos a esperança de y, então está aqui menos x esperança de y, menos a esperança de x vezes y, está aqui, né? E esperança de x, esperança de y. Então está aqui esperança de x, esperança de y. Usando propriedades de esperança, né? A gente sabe que a esperança da soma de termos é a soma das esperanças. Então vai ficar a esperança de x vezes y. Aqui eu vou ter menos a esperança. Vamos fazer aqui, olha, esperança de x vezes a esperança de y. Tá? É isso que eu tenho. Notem que a esperança de y é uma constante. Né? E quando a gente tem uma constante lá dentro da esperança, a gente pode colocar lá de fora. Né? Então, isso aqui vai ficar a esperança de x vezes a esperança de y. A esperança de y sai. Né? Sai a esperança de y, fica só a esperança de x. Então sobrou aqui, como aqui eu tinha esse menos, né? Então a esperança de x vezes a esperança de y vai dar a esperança de x vezes a esperança de y. A mesma coisa para esse termo, né? A esperança de x vezes y vai ser a esperança de x vezes a esperança de y. E a esperança desse outro termo aqui, notem que tanto a esperança de x quanto a esperança de y são constantes, né? Então o produto delas também é uma constante, a esperança dessa constante é a própria constante. Né? A esperança de uma constante é ela mesma. Bom, eu posso agora cortar esse termo com esse, né? Sobra então esperança de xy menos esperança de x, esperança de y. Então olha que interessante. A covariância, né? Ela nada mais é do que a diferença entre a esperança do produto e o produto das esperanças. Né? Como a gente viu que se duas variáveis x e y são independentes, então essas duas coisas são iguais, né? A esperança do produto é igual ao produto das esperanças. Então, se x e y são independentes, então a covariância entre elas tem que ser igual a zero. Né? Tem que ser igual a zero. Bom, o que é então a covariância? Como a gente viu naqueles gráficos lá no início, né, a covariância ela vai medir, né, o grau de relação linear entre as duas variáveis. Né? Se vocês lembrarem lá do gráfico, né, o gráfico ele tinha lá uma certa disposição, né, que os pontos estavam, né, numa diagonal assim, parecendo se aproximando de uma reta crescente, né? Então,
justamente isso, né? A covariância ela mede esse grau de relação linear entre essas duas variáveis. De fato, né, a gente tem o seguinte, olha, se a covariância é positiva, então valores maiores de x tendem a ser acompanhados de valores maiores de y. Se a covariância é negativa, valores menores de x, né, valores menores de x tendem a ser acompanhados por valores maiores de y. Né? Então, olha, se a covariância é positiva, valor maior de x tende a vir com valor maior de y. Valor menor de x tende a vir com valores menores de y. Né? E quando a covariância é negativa, essa relação inverte. Né? Valores maiores de x tendem a se acompanhar de valores menores de y e valores menores de x com valores maiores de y. Se a gente voltar lá aqueles gráficos, né? Então o que a gente tem é o seguinte, né? Aqui a gente tem uma covariância, vou voltar lá no primeiro, né? Uma covariância positiva, né? Uma covariância positiva, olha, à medida que x aumenta, a tendência do y é aumentar. É claro que isso não é uma relação de causa e efeito, por exemplo, olha, se você comparar esse ponto com esse, né? Desse ponto para esse, o valor de x aumenta, né? O valor de x aumenta, mas o de y diminui, né? Quando eu passo desse ponto para esse. Então, não é uma relação de causa e efeito, mas é uma tendência. Dá para ver que eu tenho uma tendência geral aqui, né? Uma coisa nesse sentido, né? Como se eu pudesse aproximar isso por uma reta, né? Crescente, certo? Então, essa é a interpretação da covariância, é uma medida do grau, né, de relação linear entre duas variáveis. Se a covariância fosse próxima de zero, né, isso então indicaria que eu tenho uma ausência, né, de relação linear entre as duas variáveis, certo? Vamos voltar lá naquele exemplo das famílias com até 3 crianças, né, vamos calcular a covariância entre x e y. Bom, para calcular a covariância, então, eu vou calcular a esperança de x, a gente já fez isso em algumas aulas aí para trás, né, mas a esperança de x seria 0 vezes 0,28, mais 1 vezes 0,45, mais 2 vezes 0,12, mais 3 vezes 0,15. Isso vai dar 1,14. A esperança do y seria 0 vezes 0,4, mais 1 vezes 0,4, mais 2 vezes 0,11, mais 3 vezes 0,09. Vai dar 0,89. E a esperança do produto, né, eu tenho que pegar cada produto aqui, cada par, né, fazer o produto, multiplicar pela probabilidade conjunta. Então fica 0 vezes 0 vezes 0,05, 0 vezes 1 vezes 0,10, 0 vezes 2 vezes 0,04, 0 vezes 3 vezes 0,09. Nota que tudo isso dá zero, né? 1 vezes 0 vezes 0,18, 1 vezes 1 vezes 0,20, não dá zero, está aqui. 1 vezes 2 vezes 0,07, está aqui. E o outro que não vai dar zero é o 2 vezes 1 vezes 0,10, está aqui. Né? Todos os outros pares dão zero. Né? A gente fazendo essa conta, então, dá 0,54. Então, a covariância vai ser, então, o 0,54, que é a esperança do produto, menos o produto das duas esperanças, 1,14 vezes 0,89, isso dá menos 0,475. Notem, nesse exemplo, né, é até intuitivo que a covariância dê zero, né, porque à medida que uma variável aumenta, por exemplo, se o x aumenta, né, o y, eventualmente, ele tem que diminuir, porque a soma, né, de x e y é no máximo 3. Então, por exemplo, se o x é 2, o y não pode ser nem 2 nem 3. Se o x é 3, o y não pode ser nem 1, nem 2, nem 3. Né? Então, à medida que uma aumenta, a outra tem que diminuir, por isso que a covariância fica negativa. Bom, algumas propriedades de covariância, né? Se x e y são variáveis aleatórias e a e b são constantes. Né? Então tem o seguinte, olha, a covariância entre x e y é igual à covariância entre y e x. A covariância entre x e ela mesma é a variância de x. A covariância de AX entre AX e BY é A vezes B vezes a covariância de XY. Então, essa constante aqui A posso colocar para fora e o B também. Né? Então, quando você multiplica as variáveis por constantes, a covariância entre elas fica multiplicada por essas constantes também. E essa última aqui, na verdade, não é nenhuma propriedade de covariância, né? É uma propriedade de variância, só que aparece a covariância aqui, né? A variância da soma de duas variáveis, x e y, né? Então, a variância de x mais y vai ser a soma das variâncias, variância de x mais variância de y, mais duas vezes a covariância entre x e y. E a covariância da diferença, a variância
da diferença, né, a variância de x menos y, vai ser a soma das variâncias menos 2 vezes a covariância. Então, cuidado, tá, pessoal? Quando você for fazer a variância da diferença, você soma as variâncias e subtrai 2 vezes a covariância. Okay? Bom, as duas primeiras propriedades vêm trivialmente da definição, né? Então a covariância entre x e y é igual a covariância entre y e x, né? A covariância entre x e y é a esperança de x menos esperança de x vezes y menos esperança de y. É claro que eu posso trocar essa ordem, né? E aí eu fico com a covariância entre y e x, é igualzinho, né? A covariância entre x e x vai ser a variância de x. Olha, a covariância entre x e x é a esperança de x menos a esperança de x vezes x menos a esperança de x. A esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. Isso aqui é a definição de variância. Tá? A covariância entre AX e BY é A vezes B vezes a covariância de XY. Vamos ver, olha. A covariância entre AX e BY, eu posso calcular assim, né, a esperança do produto desses dois caras, né, que vai ser a esperança de AX e BY, AXBY, né, menos o produto das esperanças. Então, a esperança de AX vezes a esperança de BY. Né. Propriedade de esperança, essas constantes todas podem sair aqui dos operadores de esperança. Né, então, isso aqui vai ficar A vezes B, esperança do produto, menos AB, produto das esperanças. Né. Colocando a B em evidência, vai sobrar a esperança do produto menos o produto da esperança. Isso que está aqui, olha, é exatamente a covariância. Né? Então, isso vai dar A vezes B vezes a covariância entre x e y. A variância da soma, né? A variância da soma das variâncias mais 2 vezes a covariância. Olha, a variância da soma, lá pelo cálculo da variância, né, vai ser a esperança, né? Se você chamar essa x mais y de z, né? Quem é a variância de z? É a esperança de z ao quadrado, então x mais y ao quadrado, menos o quadrado da esperança do z, ou seja, o quadrado da esperança, né, de x mais y. Okay? Agora vamos desenvolver esses quadrados, né? Aqui dentro eu vou ficar então esperança de x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Né? Aqui, olha, eu vou usar o fato de que a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, a esperança de x mais y é a esperança de x mais a esperança de y, a propriedade de esperança. Né? Aqui, a esperança da soma vai ser a soma das esperanças. Então, vai ficar a esperança de x ao quadrado, esperança de 2xy é 2 vezes a esperança de xy, a esperança de y ao quadrado. E aqui eu tenho esperança de x mais esperança de y ao quadrado. Então, vai ficar a esperança de x ao quadrado, mais 2 vezes a esperança de x, a esperança de y, mais a esperança de y ao quadrado. Né? Agora eu vou agrupar, né? Eu tenho esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Aqui, né? Tenho esperança de y ao quadrado menos, né? Que tem esse menos aqui, o quadrado da esperança de y. Né? E eu tenho ainda 2 vezes a esperança do produto, está aqui, menos 2 vezes o produto das esperanças. Né? Isso aqui é a variância de x, isso aqui é a variância de y, e aqui colocando esse 2 em evidência vai aparecer 2 vezes a covariância entre x e y. Né? 2 vezes a covariância. Então a variância da soma é a soma das variâncias mais 2 vezes a covariância. Vamos lembrar que se x e y são independentes, então essa covariância dá zero. Né? Então se x e y são independentes, a variância de x mais y vai ser a variância de x mais a variância de y. Né? Se x e y são independentes, a variância da soma é a soma das variâncias. Essa é uma propriedade que a gente usa bastante também quando x e y são independentes. Né? Às vezes você quer calcular a variância da soma, se você já conhece a variância de x e de y, basta você somar as variâncias, se x e y são independentes. Okay? Para provar que a variância da diferença, né, a conta é idêntica. Né, é idêntica, eu acho que eu não, realmente não coloquei aqui, mas se aparecer um menos aqui, né, então aqui vai aparecer um menos também. Basta replicar essa conta aí, que você vai ver que vai aparecer um menos aqui depois. Okay? Podem fazer aí como exercício. Vamos considerar esses dois pares de variáveis aqui, olha, x e y, aqui, né, as distribuições marginais e a conjunta,
e o par ZW também está aqui nesse outro quadro. Tá? Eu quero calcular a covariância entre x e y e a covariância entre z e w. Okay? Bom, notemos aqui, né, x é uma variável que assume os valores 0, 1 com probabilidade de meio cada um, e y também assume os valores 0, 1 com probabilidade de meio. Né? Então x e y têm exatamente a mesma distribuição. E aqui do outro lado, olha, eu tenho o z assume os valores 0 e 10 com probabilidade de meio, e w também 0 e 10 com probabilidade de meio. Né? Então vamos calcular aqui, olha, para calcular a covariância, né, eu preciso calcular a esperança de cada uma das variáveis, x e y, e a esperança do produto. Né? Nesse caso aqui, olha, a esperança de x vai ser 0 vezes meio mais 1 vezes meio, dá meio. Né? A esperança de y é igual, porque elas têm a mesma distribuição, 0 vezes meio mais 1 vezes meio também vai dar meio. E a esperança do produto também vai dar meio. Vamos fazer a conta aqui, ó. 0 vezes 0 vezes meio, 0 vezes 1 vezes 0, 1 vezes 0 vezes 0, 1 vezes 1 vezes meio. É o único que não dá 0, né? 1 vezes 1 vezes meio. A esperança do produto também dá meio. Então, todas essas esperanças aqui dão meio. Esperança de x, esperança de y, esperança de x vezes y. Então, a covariância, né, vai ficar a esperança do produto, esperança de xy, que é meio, menos esperança de x vezes esperança de y, meio vezes meio. Né? Meio menos meio vezes meio vai dar 0,25, então está aí a covariância entre x e y é 0,25. Bom, para o outro par, né, a esperança de z vai ser 0 vezes meio mais 10 vezes meio, vai dar 5. Do W é a mesma coisa, as duas têm a mesma distribuição, também a esperança de W também dá 5. Né? E a esperança de ZW dá 50, vamos verificar, olha, 0 vezes 0 vezes meio, 0 vezes 10 vezes 0, 10 vezes 0, 0 vezes 0, 10 vezes 10 vezes meio, é o único termo que também não dá zero, né? 10 vezes 10 vezes meio, 10 vezes 10, 100 vezes meio, 50. Né? Então está aqui a esperança do produto, vai ser 50. Então a covariância entre Z e W vai ser a esperança do produto, 50, menos o produto das esperanças, né? Esperança de Z vezes esperança de W, 5 vezes 5. Então isso vai dar 25. Agora olha só que interessante, né? Eu poderia escrever, né, a variável z como sendo 10 vezes x e a variável w como sendo 10 vezes y. Né? Olha só, o x é 0 ou 1 com probabilidade de meio e o z é 0 ou 10 com probabilidade de meio. Se eu fizer 10 vezes x, quando o x for 0, né, 10 vezes x vai ser 0. E quando x for 1, 10 vezes 1 vai dar 10. Então z, na verdade, eu poderia escrever como 10 vezes x e o w como 10 vezes y, certo? Então eu poderia calcular a covariância entre z e w dessa forma, a covariância entre z e w é a covariância entre 10x e 10y. Só que essas duas constantes eu posso colocar fora, né? Então isso ficaria 100 vezes a covariância entre x e y. A covariância entre x e y a gente calculou é 0,25, 100 vezes 0,25 dá 25, que é o que a gente já tinha calculado também aqui, né? Para a covariância entre z e w, 25. Né? Só que agora aqui a gente calculou usando uma das propriedades lá que a gente viu. Né? Agora uma outra coisa interessante que a gente nota aqui, né, é o seguinte, olha, a covariância é uma medida que depende de escala, né? Ela é uma medida dependente de escala. Né? Nota o seguinte, olha, aqui eu calculei a covariância entre x e y e deu 0,25. Aí eu peguei x, multipliquei por 10 e y multipliquei por 10 e a covariância de 0,25 passou para 25, ela ficou multiplicada por 100. Né? Então imagina o seguinte, olha, imagina que você tivesse variáveis lá, né, com as quais você estivesse trabalhando, que estivessem sendo medidas em quilômetros. Tá? Variável x em quilômetros e y também em quilômetros. Aí você fala assim, eu não quero mais trabalhar com quilômetros, não, vai ser mais conveniente para mim trabalhar com metros. Né? O que vai acontecer com essas variáveis? Elas vão ser multiplicadas por 1000, porque 1 quilômetro é 1000 metros. Né? Então você simplesmente mudou a escala. Né? Você estava trabalhando com quilômetros, passou para metros, mudou a unidade de medida com que você está trabalhando. O que vai acontecer com a covariância? Né? A covariância vai ficar multiplicada por 1000 vezes 1000, né? Por 1 milhão. Embora sejam, essencialmente, as mesmas variáveis. Você está trabalhando com um par de variáveis, você só mudou agora, né, para o outro passo, só mudou a escala.
tá certo? Só que elas são essencialmente as mesmas variáveis e no entanto, a covariância mudou, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem na interpretação dessa medida de covariância, né? Por exemplo, uma covariância aqui de 0,25 é grande ou é pequena, né? Para esse par aqui, eles têm uma covariância grande ou uma covariância pequena? E esse 25 aqui para esse outro par é uma covariância grande ou pequena? Né? É difícil saber, porque a covariância é uma medida que pode assumir qualquer valor real, né? Qualquer valor real. Então eu fico sem uma referência, o que é grande e o que é pequeno, né? Uma alternativa que a gente tem é usar uma outra medida que é a correlação. Tá? A correlação nada mais é do que uma covariância, só que padronizada. Ela fica padronizada no intervalo de -1 até 1. Então, agora, eu sei que uma correlação negativa, né, próxima de -1, é uma correlação forte, só que negativa. Uma correlação próxima de 1 é uma correlação forte, positiva. Né? Então, agora eu passo a ter uma referência. Né? Então, essa medida, né, de correlação também é uma medida do grau de relacionamento linear entre essas duas variáveis x e y. Né? A gente chama de coeficiente de correlação. Então vamos considerar x e y duas variáveis aleatórias, né? A correlação entre elas é definida dessa forma. A correlação entre x e y, né, também é bastante usado o símbolo, né, a letra grega ρ, para denotar a correlação, tá? Então entre o ρ entre x e y é a correlação, né? Nada mais é do que, olha só, a covariância, né, entre x e y, dividido pelo produto dos desvios, né, os desvios padrões. Raiz quadrada da variância de x é o desvio padrão de x, e a raiz quadrada da variância de y, né, é o desvio padrão de y. Então eu pego a covariância, divido pelo produto, desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Então a correlação é uma medida de covariância, só que padronizada. Tá? Então, algumas propriedades, né, de correlação, olha, eu tenho x e y, duas variáveis aleatórias, e a e b são constantes, tá? Então, olha, a correlação entre ax e by é exatamente igual à correlação entre x e y. Então, é uma medida, olha, que não é independente de escala, né? Se você pega x e multiplica por uma constante, ou pega y e multiplica por uma constante, ou ambas, né, multiplicar tanto x quanto y por constantes, a correlação não muda. Né? É uma coisa bastante interessante. A correlação, né, é uma medida que está entre -1 e 1. Né? Então agora ela está padronizada. Né? E além disso, olha só que legal. Se a correlação for igual a 1 ou igual a -1, então a variável y é exatamente, olha, uma função linear de x. É um a mais bx. Isso significa que se você pegasse todos os pares x e y, eles estariam exatamente em cima de uma reta. Então, quando você tem uma correlação igual a 1 ou igual a -1, né, você teria aqui uma relação linear, digamos assim, perfeita. Né? Y é exatamente uma função linear de x. Okay? Bom, para demonstrar então a primeira, né, de que a correlação entre ax e by é a própria correlação entre x e y, né, vamos usar aqui a definição da correlação. Né, a correlação entre ax e by vai ser a covariância entre ax e by, dividido pela raiz quadrada da variância de ax, vezes a raiz quadrada da variância de b vezes y. Né. Propriedade de covariância, né, eu posso tirar essas duas constantes aqui para fora, né? Então fica A vezes B vezes a covariância, né? E aqui embaixo, olha, quando esse Azinho sai do operador de variância, ele sai ao quadrado, né? Propriedade de variância. Então a variância de AX é A ao quadrado vezes a variância de X. E a mesma coisa para o Bzinho aqui vai sair ao quadrado. Né? Só que aqui eu tenho a raiz quadrada, né? Então eu posso colocar esse A ao quadrado aqui, ele vai sair da raiz, vai sair A, e o B ao quadrado também vai sair B. Né? Então aqui em cima eu vou ter A vezes B vezes a covariância, e aqui embaixo A vezes B vezes a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada da variância de y. Né? Cortando esse AB com esse AB, né? Eu tenho exatamente aqui a covariância entre x e y dividido pelo produto dos desvios, e nada mais é do que a definição de correlação. Né?
Então, multiplicar as variáveis por constantes não muda em nada a correlação. Bom, a outra propriedade, né, de que a correlação ocorre estritamente, né, no intervalo de -1 até 1. Então vamos chamar aqui, olha, só para ficar mais fácil, né, sigma x ao quadrado é a variância de x e sigma y ao quadrado é a variância de y. Tá? Vamos notar o seguinte, olha, a variância de qualquer coisa é maior ou igual a zero. Isso é uma propriedade de variância que a gente já viu. Né? Você não tem variância negativa. Tá? Em particular, aqui eu estou pegando a variância dessa variável aleatória aqui, que é x dividido pelo seu desvio padrão, que é a raiz quadrada da sua variância aqui, né? Mais y dividido pelo desvio padrão de y. Tá? Então pega essa variável aleatória, x dividido pelo desvio padrão de x, mais y dividido pelo desvio padrão de y. A variância disso é maior ou igual a zero. Por quê? Porque a variância de qualquer coisa é maior ou igual a zero. Okay? Só que essa aqui é uma escolha conveniente para mim. Olha, a variância da soma, a gente acabou de ver que é a soma das variâncias mais duas vezes a covariância. Certo? Então a variância disso mais isso vai ser a variância disso mais a variância disso mais duas vezes a covariância entre os dois. Né? Ok. A variância de x sobre o desvio padrão, esse desvio padrão é uma constante. Né? Ele pode sair aqui, né, da variância ao quadrado. Então, 1 sobre o desvio padrão vezes x, então vai sair 1 sobre o desvio padrão ao quadrado. Então, aqui vai ficar a variância de x dividido pela variância, né? Pelo sigma x ao quadrado, que é o quadrado do desvio padrão. Né? E aqui também vai sair o desvio padrão ao quadrado, que vai ser a própria variância, né? Tá certo? E aqui, olha, da covariância, né, essas duas constantes, 1 sobre sigma x e 1 sobre sigma y, saem multiplicando também. Então, elas estão aqui embaixo. Né? Só que nota aqui, ó, tem a variância de x dividido por a própria variância de x. E aqui eu tenho a variância de y dividido pela variância de y. Então, isso aqui é igual a 1, isso aqui também é igual a 1. Aí aparece esse 2 aqui. Né? E a covariância de xy dividido pelos produto dos desvios, né, é a própria correlação. Então eu tenho que 2 mais duas vezes a correlação tem que ser maior ou igual a zero. Okay? 2 mais duas vezes a correlação tem que ser maior ou igual a zero. Isolando aqui a correlação entre x e y, você vai ver que a correlação tem que ser maior ou igual a -1. Tá? Uma conta semelhante, né, eu posso fazer para provar que ela tem que ser menor ou igual a 1. Só que aqui agora eu pego a diferença. Né? Aqui vai ficar a variância de x sobre o desvio padrão, variância de y sobre o desvio padrão de y, e aqui vai aparecer menos duas vezes a covariância. Né? Menos duas vezes a covariância. Então a conta é idêntica, tá? A conta é a mesma coisa. Aqui eu vou ficar com 2 menos duas vezes a correlação, tem que ser maior ou igual a zero. Né? E isolando então a correlação, você vai ver que ela tem que ser menor ou igual a 1. E por último, né, a terceira propriedade que a gente tinha, né, que se a correlação é igual a 1 ou menos 1, então a relação entre y e x, né, é uma relação linear perfeita. Né? Y é uma função linear de x. Então, vamos voltar aqui, olha. Né? Daqui a gente tem que... para eu ter essa igualdade, né, aqui a gente tem que a correlação, né, ela é maior ou igual a -1. Se ela for igual a -1, é porque essa variância aqui, olha, ela tem que ser igual a zero. Essa variância é maior ou igual a zero. Para ela ser igual a zero, né, desculpa, se essa correlação aqui for maior ou igual, for igual a -1, então essa variância vai dar zero, tá? A variância vai dar zero. Ok, mas se a variância de alguma coisa é zero, a gente já viu também, propriedade de variância, né? A variância de uma coisa ser igual a zero significa que essa coisa tem que ser uma constante, né? Então, se a correlação é igual a -1, é porque a variância da soma é zero. Se a variância dessa coisa aqui é zero, é porque essa coisa tem que ser uma constante. Ora, se ela é uma constante, isolando o y aqui, né? Notem, eu saltei um passo aqui, vamos fazer, né? Se essa coisa aqui, né, é igual a uma constante, então eu tenho que y vai ser igual a
C menos x sobre sigma x, né? E aí eu tenho que multiplicar pelo sigma y, né? Então vai ficar sigma y, né? Eu estou chamando essa quantidade sigma yc de A, certo? Então isso ficou, y vai ser igual a 1A menos sigma y sobre sigma x vezes x, né? Então notem, o y é A menos um certo B, né, x. Uma função linear, né, de x, em que o b aqui, né, ele é menos a razão entre os desvios, né, de desvio padrão de y e desvio padrão de x. Né? E o mesmo argumento eu posso usar para o outro lado. Né? Se a correlação é igual a 1, então é porque a variância da diferença tem que ser igual a zero. Então isso que está aqui dentro, né, para ter variância zero, tem que ser uma constante. Eu vou ter que y vai ser igual a mais, né, uma constante aqui vezes x, em que essa constante, de novo, né, é a razão entre os desvios de y e de x, só que agora vai ficar positivo aqui. Tá? Nota então que quando o ρ é positivo, quando o ρ é 1, né, 1, essa reta aqui, né, ela é crescente, né, porque tanto o sigma y quanto o sigma x não podem ser negativos, né, então esse b aqui, né, que é esse coeficiente que multiplica o x, ele é positivo. Quando o ρ é negativo, né, o coeficiente que multiplica o x aqui é negativo, né, então fica uma reta decrescente. Então a interpretação é a seguinte, né? Quanto mais próximo de 1 ou de menos 1 estiver o valor da correlação, maior é o grau de relacionamento linear entre x e y. Né? Um valor de correlação próximo de zero indica que você tem uma ausência de relação linear. Um valor positivo, né, dessa correlação indica que y tende a aumentar à medida que x aumenta. Né? Um valor negativo, né, indica que y tende a diminuir à medida que x aumenta. Né? Se a correlação é zero, então a gente fala que x e y são não correlacionados. Então, para aquele exemplo anterior, né, vamos calcular a correlação entre x e y e a correlação entre z e w. Bom, a gente já tem as covariâncias, né? A covariância entre x e y era 0,25 e a covariância entre z e w era 25. Né? Para calcular agora a correlação, eu preciso calcular as variâncias, né, de x e y e de z e w, porque eu preciso dividir pelos desvios padrões. Né? Então, para calcular a variância, eu preciso da esperança de x ao quadrado. A esperança de x ao quadrado vai ser 0 ao quadrado vezes meio, mais 1 ao quadrado vezes meio. Vai dar meio. E a do y a mesma coisa, 0 ao quadrado vezes meio, mais 1 ao quadrado vezes meio. Ambos vão dar meio. Né? E preciso também então, calcular as variâncias. Né? As variâncias vão ser a esperança de x ao quadrado, né? A esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança. Então, isso aqui vai ficar meio, que é a esperança de x ao quadrado, menos o quadrado da esperança. A esperança de x também é meio, né? Então, ficar meio menos 0,25 vai dar 0,25. A do y a mesma coisa, também vai dar 0,25. Então, se a gente calcular a correlação entre x e y, vai ficar a covariância, que é 0,25, dividido pela raiz quadrada de 0,25, que é a variância de x, vezes raiz quadrada de 0,25, que é a variância de y. Né? Então, essa correlação, olha só, dá 1. Né? É a maior correlação possível. Né? De fato, se a gente for olhar para o par aqui x e y, né, os únicos pares possíveis são o 0, 0, que tem probabilidade de meio, e o par 1, 1, que também tem probabilidade de meio. Né? O par 0, 1 não ocorre, ele tem probabilidade de 0, e o 1, 0 também não ocorre, tem probabilidade de 0. Então, né, os únicos pares possíveis aqui são o 0, 0 e o 1, 1. Ora, eu poderia desenhar uma reta pegando esses dois pares. 0, 0 está aqui e o 1, 1 está aqui. Tem uma reta que passa exatamente em cima desses dois pontos. Então, de fato, né, o y é uma função linear de x, né? Tá certo? Tem uma reta que passa em cima de todos os possíveis pontos desse par. Né? Ora, e o que vai acontecer com z e w? Né? Como a correlação entre z e w eu posso escrever como uma correlação entre 10x e 10y, e a gente já viu que multiplicar aqui por constantes não altera a correlação, então isso vai dar a própria correlação entre x e y, que é 1. Né? De fato, olha, se a gente calcular, né, vamos calcular
a correlação, né? Eu preciso calcular as variâncias de z e de w, né? Então a esperança de z ao quadrado, olha, a esperança de z ao quadrado vai ser 0 ao quadrado vezes meio, mais 10 ao quadrado vezes meio, isso vai dar 50. Do w é a mesma coisa, a esperança de w ao quadrado também é 50, né? Então a variância do z vai ser 50, que é a esperança de z ao quadrado, menos a esperança do z, que é 5 ao quadrado. 50 menos 25 vai dar 25. E a variância do w também vai dar a mesma coisa, né? Então se eu calcular a correlação entre z e w, vai ser 25, que era a covariância, né, dividido pelo produto dos desvios, né, que é a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 25. Né? Então a correlação de fato aqui dá 1. Então notem, se eu estivesse trabalhando com as variáveis x e y ou com as variáveis z e w, para mim não faria nenhuma diferença calcular a correlação entre x, y e z e w. Né? A correlação vai ser a mesma. O fato de eu alterar aqui, né, a minha escala não muda em nada o valor da correlação. Né? Então a correlação de fato é uma medida mais prática, né, para eu trabalhar, porque eu sei, por exemplo, se minha correlação der, sei lá, 0,9, 0,87, 0,8, eu sei que é uma correlação forte. Se ela der 0,1, 0,08, né, eu sei que ela é uma correlação fraca, tá certo? Isso eu posso olhar para um lado ou para o outro, lado positivo ou para o lado negativo. Né? Já a covariância não. A covariância é uma medida que de mais difícil interpretação, porque eu não tenho, né, essa referência, né, já que ela pode assumir qualquer valor real.